fazendo a leitura, fala, ele é conhecido como o salmo da família, e mostra um modelo que se é estabelecido pelo próprio Deus para um lar bem-aventurado. E é interessante notar que Deus usa o salmista para falar sobre este assunto, começando com o homem, porque o homem, querendo ou não, ele é o cabeça da família. Não quero aqui que a minha mensagem seja interpretada como uma mensagem machista. Não, de modo algum. Mas a mídia tem tentado descaracterizar o significado, a essência, a verdade daquilo que a gente entende como princípios estabelecidos pelo Senhor. E o homem, ele é esse ser. Observe que a direção aqui é bem-aventurado aquele, não é aquela. Não é aqui também uma discriminação ou menos a mulher. Não, aqui não há aqui uma insignificância ao sexo feminino, mas o próprio texto sagrado diz que Deus primeiro criou o homem. E o homem, ele, quando na condição de pai, e a gente que alcançou essa dádiva, deve se alegrar com isso. Cada um de nós aqui, homens, pais, deve se alegrar, deve agradecer pelo fato de ser pai e de carregar sobre si a responsabilidade que sobre ele há, que é a responsabilidade de admoestar com o seu próprio exemplo a figura paterna. A Bíblia diz assim: seja exemplo dos fiéis. É a Bíblia que diz: seja exemplo dos fiéis. O crente tem que entender que ele é exemplo, deve ser exemplo dos fiéis. Exemplo dos fiéis. E o pai, ele tem a autoridade para falar ao filho. Essa autoridade não foi o juiz que constituiu, não foi o advogado, o promotor, não foram as leis humanas, foi o próprio Deus. E a maior lição é o exemplo. No exército, ou na linguagem militar, diz que o exemplo arrasta. Convence. Às vezes eu fico pensando, esse ano, em setembro,
aos trancos e barrancos com tanta dificuldade, pela bondade divina. Sei que aqui tem pessoas com muito mais tempo de crente do que eu, mas esse ano de 2026 é um ano especial para mim, porque foi o ano que eu conheci primeiramente a Jesus. Aliás, Jesus já me conhecia, ele só se revelou. Foi o ano que eu conheci a minha esposa, dia 6 de fevereiro de 96, e em setembro próximo, 7, eu completo 30 anos que aceitei a fé em Cristo Jesus. Então, 3 décadas que sirvo a Jesus. E eu digo com toda a segurança, não há coisa mais especial do que servir a Jesus. Com fraqueza, com dificuldade, com os nossos defeitos e debilidades, mas a gente serve a Deus é coisa boa. E por que eu estou trazendo esse retrospecto? Porque, irmãos, a minha família, apesar de ter uma origem católica, uma fé católica, mas eu me lembro que, sem querer, sem entender, sem imaginar, o meu pai foi quem me evangelizou. Na sua ignorância, foi ele quem me conduziu ao Evangelho. Morreu sem aceitar Jesus, mas isso não significa que ele possa estar no inferno. Porque eu passei toda a minha vida orando pela salvação dele. E semanas antes, ou mais ou menos um mês, estava eu e a saudosa irmã Mosa, Maria Teixeira, conhecida como irmã Mosa, falávamos com ele, ela em Petrolina, e a gente falava por telefone. Naquele tempo a Oi dava 10 mil de crédito, se falava até acabar, até faltar fôlego. E essa minha irmã, ela já era uma senhora, veio com seus 84 anos mais ou menos. Ela fez uma pergunta muito segura: ô compadre expedito, ela falava na linguagem: o senhor já aceitou Jesus como Salvador da sua vida? Aí ele disse: ainda não. Esse ainda não me deu uma esperança, acendeu a luz. Mas por que eu digo, irmãos, que meu pai foi quem me evangelizou? Porque eu me lembro que meu pai falava muito do Salmo 23. E ele até recitava algumas partes, não sabia tudo, mas algumas coisas ele falava. E eu achava bonito ele falando no Salmo 23. Ele falava com tanta veemência na simplicidade dele, com tanta vontade, que aquilo me chamava a atenção. E um dia nós estamos na casa de um grande amigo dele, que também já faleceu, seu Onofre, e tinha um Novo Testamento, aqueles pequenininhos, cor de cinza. Aí ele disse: ó Zé, é aí que tem o Salmo 23. Foi aí que eu li pela primeira vez o Salmo 23. Um tempo depois, ele via o meu gosto pela leitura
eu gostava de ler, e um dia ele comprou 2 livrinhos. Um contava a história do dilúvio, do mundo que se acabava com água. E eu li aquela história e me emocionava. E o outro livro era o livro de José, da história de José. E cada página daquele livro que falava a narrativa, as narrações da história de José, eu me derramava em lágrima. E foi meu pai que me deu esses livros. E eu os lia. Foi aí que entrou em mim este sentimento. E meu pai não tinha condições, ele não tinha possibilidades, mas ele via em mim um desejo de estudar, um desejo de aprender. E ele, certa vez, me disse assim: se você passar de ano, eu vou te dar uma bicicleta. Aquilo ferveu dentro de mim. E eu lutava, estudava, não perdia ano. E não era aquele ano que eu iria perder. Só que meu pai não chegou o dia de ele me dar a bicicleta, ele não teve condição de me dar a bicicleta. Não fiquei chateado, porque para mim, meu pai não me deu, mas para mim, eu recebi aquela bicicleta. Para mim, meu pai me presenteou com uma bicicleta. Ontem, eu estava ouvindo uma mensagem falando de bicicleta, e o mensageiro, eu estava ouvindo o mensageiro dizia assim: quando Davi pecou, que ele escreve o Salmo 51, diz que ele já estava planejando seu próprio fim. É quando ele se derrama na presença de Deus e se arrepende até o pó. E Deus muda, a partir daquela oração de Davi, a vida de Davi. E seguidamente Deus o restitui, Deus lhe reanima e lhe perdoa. Muitas histórias que eu ouvia de meu pai contar para mim, muitas delas eu não sabia. Sabe, aquelas histórias que nosso pai está falando para nós e a gente não está entendendo nada, mas deixa que lá na frente você vai entender. Meu pai, ele era um bom contador de histórias, e um dia ele contava tantas histórias. Um dia eu estava e eu ria. Um dia eu saí andando com ele, e ele contou uma história. Só que aquela história que ele contava, eu fazia ela rir, porque era engraçada. E ele contava: uma vez, um homem, ele tinha apenas uma moeda no bolso e vivia lamentando porque a vida dele ia de mal a pior. Ele se queixava da vida, e ele teve uma ideia: eu vou comprar pelo menos meia dúzia de banana com essa moeda aqui e vou morrer pelo menos de barriga cheia. Ele teve essa ideia.
E quando ele comprou aquela meia dúzia de banana, ele saiu comendo. E meu pai contando. Ele comia a casca, a banana, e jogava a casca para fora, e se lamentando para trás. E se lamentando, ou que vida, ou que isso, ou que aquilo. E comendo a banana, e se lamentando da vida, e se lamentando da vida, e se lamentando da vida. Até que um dado momento, meu pai contando, aquele homem olha para trás. E ele viu que vinha um homem atrás dele, catando as cascas das bananas que ele comia. E meu pai dizia: tem pessoas que estão piores do que outras. Eram histórias que eu ria com aquilo, mas me ensinaram. Nessa simples história você já entendeu o que eu quero dizer. Você pode estar passando por uma dificuldade e acha que é o fim. Mas tem pessoas, irmãos, que estão em uma situação tão difícil. Então você deve agradecer a Deus. Você deve louvar a Deus. Você deve bendizer a Deus, porque você tem pé para andar, tem pulmão para respirar. Você tem mãos para pegar, braços para abraçar. Você tem a sua família. E por que eu contava sobre Davi? O escritor, quando falava que Davi estava ali arrependido, diz o historiador que ele criou um cenário, quando ele escreveu o Salmo 51, que remontava o cenário de quando ele estava lá no pastoreio das ovelhas. E ele dizia: Davi, Deus colocou no coração de Davi um sentimento da gratidão, de reconhecer, de lembrar o tempo que ele passou, o tempo que passou, o que aconteceu com ele, para ele chegar àquele ponto. Foi nessa hora, irmãos, que eu caí de joelho no chão e comecei a agradecer. Não é novidade, todos sabem que eu perdi meu carro. Mas ontem eu caí de joelho no chão e comecei a agradecer a Deus. Eu disse: Senhor, Tu me destes aquele carro para me rodar por durante 12 anos, servindo na Tua obra. Então eu vou Te agradecer. E comecei a orar e agradecendo: Senhor, obrigado. Obrigado. Foi o Senhor que fez isso. Já não tenho mais Ele, mas eu Te agradeço pelo tempo que o Senhor me deu para servir a Tua obra. Irmão, agradeça. Seja grato. Não só pelas pequenas bênçãos, pelas grandes bênçãos, mas pelas pequenas. Seja grato porque você tem seu pai, porque você tem sua mãe, porque você tem seu irmão, porque você tem uma casa, porque você tem um quarto para deitar, para dormir, porque você tem um ar-condicionado no seu quarto, ou tem um ventilador. Seja grato. E uma das coisas que meu pai me ensinava era a simplicidade da vida. Meu pai tinha desejo de nos dar o melhor, mas ele não tinha como. Mas o que ele podia, ele nos fazia. Por isso que a gente tem que ser grato a Deus.
temer a Ele e andar dos seus caminhos. Que nós possamos refletirmos na vida, como se dizia na dinâmica, como se dizia alguém aqui, honrar o pai, honrar a mãe. E não somente honrar a mãe e pai, mas honrar os tios, honrar as tias, honrar os mais velhos, respeitar aqueles que hoje têm cabelo branco. Meu cabelo não era branco como está aqui hoje. Meu cabelo já foi pretinho, castanho, aliás. Hoje meu cabelo está branco. E tudo que está rindo aí, que está com o cabelinho preto, se aveste não, viu? Tu vai ficar lá. O cabelo vai ficar branco. E graças a Deus quem chega a ter cabelo branco. Tem uns que pintam. Pinta o cabelo não, irmão. Tá bonito assim. E um carrinho queria pintar o dedo. Não pinta não, irmão. Então, irmãos, que Deus possa abençoar cada pai, cada mãe, cada filho, cada um de nós. E a gente possa orar um pelo outro no nome de Jesus. Que Deus possa abençoar em nome do Senhor. Cadê a equipe cadê a irmã Maricelma? Maricelma foi embora, ficou com raiva, porque eu não chamei ela antes, aí. Cadê ela? Cadê Maricelma? Amém. Vamos fazer o seguinte, irmão, vamos encerrar. Noel, venha orar aqui, agradecendo. Nós vamos dar a bênção apostólica e em seguida faz aqui as partes secundárias. Nós vamos encerrar o culto, porque o culto é espiritual. A gente tem que agradecer a Deus e determinar que Noel vai estar orando. Senhor, todos com Pai do Senhor. Sou grato a Deus pela família, por Ele ter me dado a oportunidade de se tornar pai. Sou grato a Deus pela esposa que Deus me deu, que é a mais bela que está aqui nesta noite. Obrigado, Senhor Deus, nosso Pai, por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, nesta noite, meu Pai. Abençoa as famílias, Jesus. Abençoa a família de cada um, Jesus. O Senhor sabe que cada um precisa, meu Pai. O Senhor sabe que cada um está buscando, Jesus. Oh Deus, faz um milagre para aquele que está buscando, meu Pai. Abençoa os teus servos que vieram aqui nesta noite, meu Senhor Jesus Cristo. Abençoa também aqueles que não puderam vir, meu Pai. Abençoa o anjo da tua igreja, meu Pai, a sua família, meu Pai. Concede o desejo do teu coração. Nós somos gratos a Ti, meu Pai, por tudo que o Senhor já fez e o que o Senhor vai fazer, porque nós cremos no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus e as consolações do Espírito Santo permaneçam com todos nesta noite e sempre todos possam dizer: amém. Certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. 2026, somos aí, povo adquirido, igreja unida na comunhão, no partir do pão e nas orações até o arrebatamento.